1. Saturno é um dos planetas mais evoluídos do nosso sistema solar, abrigando uma população de almas encarnadas calculadas em cerca de 60 bilhões. Dizendo almas encarnadas, eu desejo esclarecer que se trata de corpos físicos muito semelhantes aos da Terra, apenas um pouco mais leves, porque constituídos de matéria mais rarefeita. As almas encarnadas em Saturno possuem hábitos muito semelhantes aos da Terra, sendo, porém, mais refinados em face de sua alimentação, de produtos do solo, como vegetais, feculosos, legumes e frutos. Existe entre as almas encarnadas em Saturno um grande espírito de solidariedade, uma vez que todas se consideram irmãs, por serem filhas do mesmo Pai Celestial que é Deus, venerado ali com devoção muito maior do que na Terra. Existe ali, por conseguinte, um sentimento perfeito de solidariedade, que é inato em todos os seres humanos saturninos, os quais se amam e estimam verdadeiramente. Todos os saturninos são evoluídos espiritualmente, possuindo várias faculdades mediúnicas bastante desenvolvidas, por meio das quais eles se comunicam diariamente com seus mentores e guias espirituais, quer nos templos em sua visita diária, quer na própria residência ou nos locais de trabalho, quando sentem necessidade de algum conselho ou orientação. 2. Caravana de almas estudantes. Em seguida, eu relatei alguns detalhes de uma das visitas de estudo ao planeta Saturno por uma caravana de almas estudantes do além. A partida fora marcada para as primeiras horas de um dia primaveril, que os temos muito lindos no alto. Compunha-se a caravana de 50 estudantes sob a direção de seus professores, numa caravana igual a muitas outras organizadas anteriormente. Tudo pronto para partir, munidos os chefes da necessária permissão dos dirigentes espirituais do planeta a visitar, foi a viagem iniciada sob uma certa emoção das almas que assim viajavam pela primeira vez. Eram visíveis as preocupações de algumas delas sobre aquela partida para um planeta desconhecido, longínquo, ao qual só conseguiriam chegar algumas horas depois. E indagavam-se então, intimamente: chegaremos lá? Não poderá dar-se que ocorra algum desastre com o nosso veículo? Mas logo se tranquilizavam em face das recomendações dos chefes. Não se preocupem, mantenham-se absolutamente tranquilas, para chegarmos mais depressa. Isto serviu para abrandar o sistema vibratório e emocional das almas presentes, e a viagem se iniciou. Desejo dizer algumas palavras sobre o espetáculo maravilhoso, observado pelas almas presentes ao se afastarem do ciclo da Terra, para entrarem no comando, ou melhor, no chamado espaço cósmico, onde o silêncio se pode dizer absoluto. Nesse espaço imensurável, porque infinito, toda a vibração se confina às batidas do próprio coração, e apenas o pensamento se conserva alerta, atuante, conduzindo a caravana na direção certa, premeditada e conscientemente dirigida. O viajante tem a impressão nítida de que se encontra estacionado no espaço, e o seu objetivo é que corre ao seu encontro, vindo de muito longe. Esta era a impressão das almas componentes da caravana estudantil. Saturno, o planeta em mira, vinha vindo de muito longe, primeiramente quase irreconhecível, de tão pequeno, e agora crescendo em proporções gigantescas, ao encontro da caravana emocionada ante o fenômeno. Dentro em pouco, porém, graças à perfeita direção do timoneiro, o barco da caravana ancorava tranquilamente entre as nuvens de Saturno, cujas dimensões excediam a toda expectativa da caravana. O estacionamento processou-se muito suavemente num local pré-determinado,
onde uma luzida delegação de entidades saturninas aguardava a caravana oriunda do ciclo terreno. O estacionamento processou-se muito suavemente num local pré-determinado, onde uma luzida delegação de entidades saturninas aguardava a caravana oriunda do ciclo terreno. A satisfação entre os elementos terrenos foi indescritível, por haverem atingido tão rápida e facilmente o gigantesco planeta nos anéis luminosos. Este pareceu, desde logo, às almas estudantes, de uma dimensão muitas vezes a da Terra, tal a expressão da sua conformação gigantesca. 3. Os anéis. Observaram as almas estudantes que os chamados anéis do grande planeta eram constituídos por largos círculos luminosos, resultantes da projeção da luz solar sobre as espessas camadas de bruma que envolvem o planeta. Vistos assim de perto, verificava-se que essas luminosidades se mantinham a milhares de quilômetros de distância do respectivo centro geográfico, e não como lhes eram conhecidos, formando círculos concêntricos em torno do planeta. Esta foi, por conseguinte, a primeira observação das almas estudantes em torno dos chamados anéis de Saturno. Feitas as necessárias apresentações pelos chefes da caravana à delegação da cúpula de Saturno, as almas terrícolas, assim designadas pelos saturninos, foram convidadas a pousar no solo e a percorrê-lo com a mesma liberdade como se na terra estivessem. Manifestaram então os chefes terrícolas o desejo de visitarem algumas universidades saturninas, e assim, ou melhor, e assistir a algumas aulas na condição de incógnitas, para melhor as apreciarem. A delegação presente colocou-se desde logo à disposição da caravana para esse fim, e sugeriu inicialmente uma visita geral aos grandes atrativos locais, o que foi prontamente aceito pelos terrícolas, designação que ficou prevalecendo para todas as caravaneiras. 4. Transportes públicos, ou melhor, transportes urbanos. O primeiro ponto visitado foi então uma bela cidade, na qual as almas terrícolas muito apreciaram o sistema de transportes urbanos, inteiramente suspensos do solo mediante um princípio pneumático, deixando a superfície inteiramente livre ao uso dos pedestres. Se estes necessitam de tomar condução para qualquer ponto da cidade, bastar-lhes a galgar poucos degraus marginais e aí aguardar a condução que desejarem. Os veículos coletivos sucedem-se à margem das grandes vias públicas, numa sequência que dá a ideia de autênticos comboios intermináveis. Estacionam em determinados pontos o tempo suficiente para receber os passageiros e deixarem outros, com uma regularidade perfeita e numa harmonia e tranquilidade admiráveis. Não se ouve nenhum ruído de motores, visto como todos eles se movimentam à base eletrônica. Esta foi uma das primeiras observações de algumas almas que foram engenheiros na Terra e que muito apreciaram o princípio em uso nos transportes de Saturno. Tomaram, pois, os seus apontamentos a respeito, com vistas à sua implantação aproximadamente, ou melhor, proximamente na esfera terrestre. O tipo de veículo que puderam observar também agradou aos antigos engenheiros da Terra. Verificaram a maleabilidade da estrutura dos coletivos usados no planeta visitado e a grande comodidade oferecida aos respectivos usuários. Eles se deslocam e param de maneira absolutamente suave, graças aos dispositivos propulsores de que são dotados, que, diríamos, um copo de água não transbordaria se conduzido por algum passageiro. Esta imagem eu a apresento para dar ideia da suavidade com que partem e se movimentam os coletivos de Saturno. O que ali puderam observar e anotar as almas terrícolas
é de natureza a abranger vários capítulos deste livro. Eu pretendo anotar o que puder com a maior clareza que me for possível, por ser de grande interesse para todas vós, almas queridas. Assim, eu vos convido a prosseguirdes nesta leitura.